Olá, sou a Caroline Pereira de Souza e a minha companheira de projeto é a Lariane Machado Winter. Somos estudantes do quarto semestre do Técnico em Química da Escola Estadual Técnica São João Batista. O nosso projeto é a classificação das atividades fúngicas em óleo vegetal, da área Química e Bioquímica. O nosso orientador é a Alessandra Quadros da Costa e como co-orientadora é a Raquel da Silva Euguezabal. Bom, os fungos são encontrados nos mais diversos ambientes e são amplamente diversificados em tamanhos, cores e formas. São importantes também para a natureza por serem decompositores de matéria orgânica, utilizados para a produção e fabricação de medicamentos e alimentos, e por serem produtores de lipase. A função biológica primordial das lipases é catalisar a hidrólise de triglicerídeos. Porém, em condições de baixa disponibilidade de água no meio, as lipases são capazes de catalisar reações reversas, como esterificação e transesterificação. Os óleos vegetais são produzidos a partir de plantas, são insolúveis em água e solúveis em solventes. Seu resíduo pode produzir diversos materiais e são consumidos pela população em grande escala, porém seu descarte indevido é prejudicial para o meio hídrico. Quando se tem uma caixa de gordura residencial, essa trabalha como uma barreira diminuindo a quantidade de óleos e gorduras enviadas ao meio hídrico, e através desse resíduo aglomerado iremos encontrar e classificar fungos que reagem nesse meio de resíduos. Como o problema do nosso projeto é possível encontrar e classificar os fungos que se proliferam em óleo comestível descartados em caixas de gordura, e como justificativa visamos encontrar e classificar os fungos filamentosos que são encontrados em caixas de gordura e analisar estes para saber quais têm um melhor desenvolvimento e que reagem em gorduras vegetais, já que quando se tem uma caixa de gordura, ela trabalha como uma barreira, diminuindo a quantidade de óleos e gorduras que são enviadas ao meio hídrico. Portanto, ela precisa ser limpa regularmente para evitar odores e um acúmulo de material decomposto. O objetivo geral do nosso projeto é selecionar diferentes cepas selvagens de fungos filamentosos produtores de lipase, para classificação e futura utilização em posteriores reações de transesterificação de óleos vegetais. Com objetivo específico, visamos verificar através de pesquisas a utilização de fungos que consomem óleos e gorduras vegetais, e qualificar quais os métodos de classificação dos fungos. Estudar também os métodos de aplicação destes fungos para a utilização da limpeza de caixa de gordura, e também pesquisar o método a ser empregado na reprodução destes fungos. Os fungos. Os fungos hoje já foram documentadas mais de 100 mil espécies. São encontradas aproximadamente 4 mil espécies por ano. Pertencentes ao reino fungi, estima-se que há mais de 5 milhões de espécies. São os micro-organismos com maior diversidade, ficando apenas atrás dos insetos. Eles podem ser seres eucariontes, haploides, dicariontes e hipertróficos. Possuem hifas filamentosas, se reproduzem de forma assexuada e sexuada, possuem células de quitina, são os principais decompositores da natureza também. Eles podem decompor papel, tinta, fiação, câmeras de celular, de monitoramento, alimentos em gerais. Eles também são utilizados para fazer medicamentos, fazer também alimentos. Como principais decompositores do meio ambiente, eles também decompõem materiais químicos, como a ligina, que ao decompor eles emitem de volta o CO2 à atmosfera, e compostos nitrogenados de volta ao solo, que é um alimento das plantas e de alguns animais. Os fungos eles são encontrados nos mais diversos lugares, habitats, tem várias cores, formas e funções. As lipases. As lipases elas são encontradas na natureza em vários tipos de organismos, como animais, vegetais, bactérias e fungos. Hoje há um grande investimento em pesquisas para se obter fontes microbianas produtoras de lipases, pois elas são as principais formadoras de biocombustíveis e são utilizadas para o saneamento ambiental. Elas são as principais decompositoras de gorduras, óleos, graxas, formando ácidos graxos, e também as suas cadeias produtivas podem ser filamentosas. Hoje se tem pesquisas onde são produzidas em grande escala essas lipases, até em meios submersos. Os óleos vegetais são gorduras extraídas das plantas, apesar de outras partes,
como raízes, galhos e folhas, que também podem ser utilizadas, a extração se dá quase que exclusivamente das sementes. Os óleos são formados por trigliceróis, que é a união de 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol, e por sua natureza quimicamente apolar, ou seja, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Utilizados pela população brasileira de diversas formas, seja a nível doméstico, comercial ou industrial, ao final de seu processamento, o óleo remanescente é descartado muitas vezes de forma incorreta, sendo liberado nos efluentes ou diretamente no solo, tornando o resíduo potencialmente poluidor. A orientação mais comum quanto a esse descarte é o acondicionamento do óleo em um recipiente fechado, como uma garrafa PET, e descartado no lixo domiciliar. A desvantagem é a incerteza de que esse resíduo não alcance os corpos hídricos ou o solo. O óleo vegetal residual, caso seja descartado na rede de esgoto, ele pode provocar o entupimento das tubulações e aumentar até 45% dos custos de tratamento. O material ele pode ocasionar também sérios problemas ambientais, pois caso alcance os corpos hídricos, o óleo formará uma camada na superfície da água, impedindo a entrada da luz solar, diminuindo a fotossíntese, o oxigênio dissolvido, e consequentemente provocando a morte da fauna local. Os efluentes de cozinhas industriais se caracterizam pela geração de elevado teor de óleos e gorduras, que são produtos que causam sérios problemas ambientais, sendo obrigatório a instalação de unidades de pré-tratamento no local onde são gerados. E com isso surge a importância das caixas de gordura, que são destinadas a este fim, na qual o seu desempenho tem relação direta com as condições processuais e hidrodinâmicas que ocorrem em seu interior. Algumas técnicas para melhorar a eficiência dos sistemas de tratamento de águas residuais oleosas incluem instalações de caixas de gordura ou flotadores, tratamentos com adição de álcalis ou enzimas específicas como as hidrolases, principalmente as lipases. A adição dessas enzimas pode aumentar a eficiência dos processos de tratamento, reduzindo os impactos ambientais gerados sobre os recursos hídricos. As lipases, triacilglicerol acil hidrolases, atuam na interface orgânico-aquosa, catalisando as reações de hidrólise de glicerídeos que, em presença de baixas concentrações de água, atuam em reações de esterificação, transesterificação ou interesterificação com amplo leque de utilizações, por exemplo, dentre elas no pré-tratamento hidrolítico de efluentes oleosos e na etanólise enzimática de óleos e graxas residuais para a produção de biodiesel. A metodologia. Bom, a gente utilizou 21 gramas do meio de cultura de agar, batata dextrose. Fervemos em um Erlenmeyer com 300 ml de água destilada. Fervemos até dissolver bem os grânulos. Após esfriar, adicionamos as placas de Petri. A gente embalou bem essas placas de Petri. A gente fez 12 placas, onde a gente se dividiu para fazer as coletas, eu e a Carol. A Carol pegou, coletou de caixas de gordura da residência dela. Eu coletei da minha residência e da residência de uma amiga minha. Após isso, eu fiz a coleta também de uma empresa aqui da região. Quando a gente fez essa coleta, depois de 3 dias, a gente adicionou as gorduras, como o óleo vegetal, o óleo de soja, o azeite de oliva. A gente colocou também margarina, maionese e gordura animal. A gente não notou muita diferença nessas placas em relação à produção de enzimas e lipases e micro-organismos em cima dessas gorduras que a gente inseriu depois. Então a gente resolveu fazer novas placas, inserindo a gordura ao mesmo tempo que a gente fizesse a coleta. Então a gente adicionou o azeite de oliva e o óleo de soja com as placas, fazendo a coleta já das amostras. Bom, aqui nos nossos resultados de discussões, a gente tem a primeira imagem de todas as placas juntas. A gente conseguiu diversos fungos nessas placas. Aqui a gente tem a primeira placa, onde a gente colocou gordura animal. Pode ver que aqui a gente tem diversos micro-organismos formados já. Até na primeira amostra da placa a gente até não notou uma mudança significativa na gordura animal, mas na segunda placa a gente dá para perceber que já foi criado um micro-organismo em cima. Aqui a gente tem uma placa com maionese e margarina. Na primeira placa é a maionese e na segunda placa a margarina. Em cima da maionese a gente percebeu uma coloração amarelada, né, de que alguma coisa está se formando, e na margarina não se formou nada.
Aqui nessa placa a gente já tem bastante hifas filamentosas. A gente percebe alguns pontinhos pretos e cor-de-rosa. Esses pontinhos cor-de-rosa é as lipáses se formando em cima do óleo de soja. Aqui nessas duas placas a gente tem amostra de óleo de soja e azeite de oliva. Aqui nessa outra placa também, essa coloração cor-de-rosa por fora são as lipáses se formando. E nessa aqui já está mais aparente as lipáses, porque essa daqui foi as últimas placas colhidas, onde a gente acrescentou já o óleo de soja e o azeite de oliva, junto já com a coleta de amostras de caixas de gordura. Essa última placa desse isolado a gente não deu para identificar muito bem a presença de lipáses nela. Bom, aqui a gente tem um gráfico de como foi o comportamento do crescimento de fungos e bactérias e também do crescimento microbiano em cima do óleo de soja, azeite de oliva e gorduras animais. Bom, a gente conseguiu encontrar aspergillus, a Beauveria, o Colectrum botrytis, Clasdoporium, Penicillium e Rhizomucor. Os que melhor se desenvolveram nessas placas, onde o processo de aumentar as lipáses foi do Penicillium e do Rhizomucor. Aqui a nossa conclusão realmente foi que os fungos que se desenvolveram melhor com as gorduras foi o Penicillium e o Rhizomucor. Após as inserções de óleos e gorduras, algumas não tiveram uma mudança significativa, como as gorduras animais, né? Todos os fungos se desenvolveram bem no meio de cultura, e a diversidade de fungos que a gente conseguiu coletar e classificar foi bem satisfatória. Aqui as nossas referências. Obrigada por terem assistido o nosso trabalho até aqui.